Olá a todos que estão vendo esse vídeo, meu nome é Eliseu, sou professor de produção textual e linguagens e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns conteúdos que estão presentes no caderno do aluno enviado para vocês pelo governo, pela Secretaria Estadual de Educação para o segundo bimestre e especificamente estou falando dos terceiros anos. Muito bem. Neste caderno existem vários conteúdos dos quais eu tratarei agora de início. Logo na página 102, você abre aí o seu caderninho na página 102 e você vai ter a parte que está se referindo à língua portuguesa. E o conteúdo será modernismo, um pouquinho de variação semântica, porque a variação semântica, que as formas diferentes, dos falares diferentes, das regiões e classes sociais diferentes, elas estão relacionadas à proposta do modernismo, que propunha, entre outros aspectos, a aproximação com a fala popular e a elaboração de paródias musicais e memes. Então você vai chegar aqui, ó, a primeira coisa que você vai encontrar é uma proposta de uma pesquisa sobre o período literário, o modernismo, e o poema do Mário de Andrade, Lundu, do escritor Difícil. Vamos contextualizar primeiro, modernismo. Vamos considerar o contexto histórico. Nós estamos falando da transição de séculos. Você está saindo do século XIX, está entrando no século XX e muito mais do que isso. Você está falando de uma grande transformação industrial, de uma grande transformação urbana, então as pessoas migravam para as cidades. Você está falando de uma nova composição social, o capitalismo se estabelecia como nunca, a industrialização, as máquinas começavam a aparecer. Você está falando na Europa das vanguardas. O que quer dizer a vanguardas? Aqueles que estão à frente. Então você tinha muitas transformações artísticas que acompanhavam as transformações econômicas e sociais. Então você tinha uma releitura da arte, uma necessidade de criar novas linguagens que estivessem adequadas ao momento que estava sendo vivido. Então você está falando na Europa da Belle Époque, acredito que se fale assim em francês. Se eu fosse um modernista, eu falaria Belle Époque, porque os modernistas certamente estariam caracterizando as línguas estrangeiras, eles negavam os estrangeirismos. Então, muito bem. Então, você está falando no Brasil, na Europa e evidentemente no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, havia uma grande transformação. Você pegar a história de 1900 a 1910, você tem algo assim de aumento de população de 50%, 70%. Se você tinha 100 mil em 1900, você vai ter 170, 200 mil. Eu não sei os números exatos, você pode pesquisar, porque vocês têm acesso às informações. Se você tiver curiosidade dos números exatos, você vai encontrar lá, mas era uma explosão assim absurda, assustava. As pessoas estavam assustadas com as transformações. O aparecimento dos automóveis, das máquinas, o aparecimento dos aviões. Estamos falando do início do século XX. Então surge ali uma geração de escritores, de jovens urbanizados, que era Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, entre outros artistas de diversas áreas diferentes, que se reuniam, que viviam, né, nesse momento de transformação, que tinha contato com a cultura europeia de grande ebulição, que as vanguardas europeias propunham releituras da realidade. Então você vinha de vários países diferentes, propostas de releitura. Você tinha o cubismo, que vinha da Espanha, com Pablo Picasso, que recompunha as imagens, as figuras a partir de formas geométricas. Você tinha o nascimento da psicologia, Freud publica a interpretação dos sonhos em 1900, então você tinha o surrealismo, que vinha da França,
do André Breton, que também propunha uma arte da subjetividade, da expressão livre do artista. Você tinha o futurismo, que vinha da Itália, do Marinetti, que propunha uma articulação de linguagem com o ritmo industrial e das máquinas. Então você tinha um mundo em grande ebulição. Por outro lado, no Brasil você está aqui, estático. De alguma forma a economia ligada ao ruralismo, à produção rural, aquele conflito entre mentalidades, a mentalidade industrial e a mentalidade rural. Você tem representando na arte o romantismo, você tinha o parnasianismo, o realismo, que eles propunham estruturas congeladas, estruturas já pré-fabricadas, estruturas de textos que eu estou dizendo, estruturas de linguagem, que então eles propunham linguagens formais, distantes da realidade brasileira. Porque ao mesmo tempo que você tinha toda essa transformação, a desigualdade social nunca deixou de existir. Então você tinha ao mesmo tempo os favelados, as pessoas que moravam em cortiços, devo estar enganado, as favelas devem ter aparecido depois, mas existiam os cortiços, tanto que você tem o próprio livro, o Cortiço, que conta a ascensão de um desses meios de moradia. Então você tinha esse contexto social. E aí o que acontece? Acontece no campo das artes uma exigência de compatibilidade. Todas as épocas, vocês que estudam aí para o vestibular, vocês que estudam a literatura, já devem ter percebido que todas as épocas têm as suas representações, têm as suas manifestações que acabam se projetando na literatura e na arte, às vezes de forma invertida. Por que de forma invertida? Porque, por exemplo, o romantismo, ele fugia da realidade capitalista que se estabelecia. E agora nós temos um movimento artístico que quer se aproximar, que quer uma identidade, que louva as máquinas, que quer o progresso, que faz protestos contra os comportamentos burgueses, que são o que é o comportamento burguês. O comportamento burguês é uma nova mentalidade que nascia com a ascensão do capitalismo, depois da Revolução Francesa. Então você vai ter agora relações sociais estabelecidas a partir da movimentação, da troca e produção do capital. Então você tem literaturas que fugiram e agora nós temos o modernismo que quer a aproximação, que quer o louvor às máquinas, que quer a brasilidade, que quer uma identidade, ela quer se identificar e quer romper com as estruturas. Ela quer romper com as estruturas. Então você vai pegar aqui, ó, na página 103, tá vendo aqui? Você já vai ter logo aqui o poema do Mário de Andrade falando exatamente, você vai encontrar todas as características aí do modernismo, que é essa proximidade com a linguagem popular, a basta a gente saber, a fala brasileira, as características, e principalmente no próprio título, há uma questão aqui que se refere ao título. Você vai encontrar características do modernismo, características nacionais, da miscigenação étnica, que é o grande tronco do nosso povo, do nascimento do nosso povo, né? Então você vai ter aí, o Lundu, do Escritor Difícil, na página 103. E aí em seguida você vai ter figuras e uma proposta na página 104 de pesquisa do modernismo, que eu havia falado antes, e principalmente uma questão que chama muita atenção, que ela fala assim, quais as impressões que despertaram em você a desconstrução e a subversão da sintaxe.
O que quer dizer a desconstrução e a subversão da sintaxe? É a reconstrução, a ruptura da forma. Então, se você vai ao parnasianismo, você tinha lá os sonetos, 4 estrofes, as 2 primeiras estrofes têm 4 versos, as 2 últimas estrofes têm 3 versos. O que propunha o modernismo? A ruptura, a transgressão, a desconstrução e a subversão da sintaxe. Para nós hoje, século 21, 2020, não nos causa grandes impressões, mas na virada do século foi um escândalo artístico. Tanto que depois nós vamos falar da Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi vaiada pelos tradicionalistas, pela sociedade tradicionalista de São Paulo, porque não aceitava as mudanças. E por que não aceitava as mudanças? Porque você vai perceber aqui, ó, no poema da página 106, Ode ao Burguês, é um poema muito famoso, porque ele é uma espécie de manifesto contra o comportamento do burguês. Ele é quase um panfleto político. Principalmente, ele já começa transgredindo no próprio título. Ode, a ode é um gênero poético que vem da Grécia, totalmente métrico, quer dizer todo metrificado, as sílabas contadas. E você tem aqui um poema que transgrede a métrica, cada verso é de um tamanho, a acentuação, a exclamação dá aquele aspecto de quem está indignado, burguês, adiposidades cerebrais, um colar, filha, que te darei pelos anos, um colar, conto e 500, então a capitalização das relações. Então eles estão criticando duramente esse comportamento. O modernismo é ruptura, o modernismo é transgressão. Os jovens que promoveram o modernismo tinham na veia o sangue fervendo de vontade, de necessidade, de modificação da arte e da sociedade. Beleza? Então aí, olha só que interessante. Aí eles propõem para você, o caderno propõe para você, que você promova uma paródia. O que quer dizer uma paródia? Você vai pegar uma poesia, uma música, e você vai recriar essa música com outras, de uma forma similar, de uma forma semelhante, porém você vai dar um ar cômico, vai tentar satirizar. Olha só que uma paródia feita dos primeiros cantos. Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Isso foi feito pelo Oswald de Andrade, que foi um dos fundadores aí do modernismo brasileiro. A canção do exílio original é essa: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmares, de Zumbi dos Palmares. Aí tem a identificação direta com o modernismo, com a nacionalização, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como de lá. Olha o jeito que está na canção do exílio. As aves que aqui gorjeiam. E eles falam, os passarinhos daqui. Isso é uma paródia. Se apossou da poesia, tem uma proximidade muito grande, mas tem uma transgressão e tem aí uma inversão de valores. Então você pode escolher uma poesia modernista. Eu quero ver depois essas poesias. Pode publicar aí, pode colocar nos comentários se vocês quiserem, podem me enviar, que eu quero ver essas poesias. E uma paródia, aí você tem que escolher, um meme aliás, aí você tem que escolher um autor brasileiro. Você vai escolher um autor brasileiro do modernismo e vai fazer um meme sobre esse autor. É um prato cheio também. Você tem o Oswald de Andrade, você tem Arcília de Amaral, você tem Apagu. Se você pesquisar um pouquinho sobre a vida do Mário de Andrade, maravilhoso, que fez parte do movimento, uma cabeça maravilhosa. Então, se você pesquisar um pouquinho da vida desses autores, você vai ver que eles são muito interessantes, que eles têm características fantásticas para um grande meme. Então eu quero ver aí, um é desleixado, o outro é ousado. Você vai perceber características diferentes.
Dá uma pesquisadinha, esse movimento literário é muito importante para os Enems, para os vestibulares, de conhecermos eles, porque a nossa Revolução Francesa das Artes é a ruptura, dali em diante tudo será diferente, a forma de abordar a poesia, a linguagem artística, beleza? Então é isso por hoje, eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre o modernismo, fica para a próxima, aquele abraço, deixe um like, se inscreva no canal, até mais!